Próxima pauta. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Quem quer? Cara, acho que é difícil discordar dessa, né? Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Eu não sei nem como começar a argumentar a favor, porque eu acho tão absurdo ser contra. Caramba. Só alegria, como que é seu nome? Leandro Rocha. Leandro Rocha, foi filiado a algum partido? Olha, eu fui filiado à rede, mas eu tô na justiça contra eles me expulsaram, eu ganhei na justiça em primeira instância, tô esperando o julgamento do recurso. E a rede já não pode perder tantos quadros, tá? Pô, já Difícil não sua tem? Vamos lá. Então, só estabelecendo a minha posição aqui, antes se você possa discordar dela, eu defendo que o lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Isso tem que ter, evidentemente, cadeias diferentes para gradações. Mas eu acho que, a partir dos 16 anos de idade, que é a admissão da maioridade penal, aí ele tem que dar na cadeia dos adultos. Porque a partir dos 16 anos de idade, a população, ela já tem o discernimento do crime que tá cometendo, já tem o cometimento de crime, tem o cometimento de crimes extremamente violentos e ele já tem vários direitos que adultos têm. Ou seja, por que a partir dos 16 anos de idade o cara pode casar, definir a sua esposa ou seu marido e não pode ir pra cadeia se cometer um crime? Além disso, a gente tem crimes hediondos. Imagina se um cidadão de 16 anos vai lá e estupra alguém. Esse cara não pode ser preso? Não tinha discernimento do que teve? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, a maioridade sexual no Brasil hoje é 14 anos, artigo 217A do Código Penal. Então, o entendimento hoje é que, por exemplo, uma pessoa que não completou 14 anos ainda, se ela fizer sexo, entre aspas, consentido com uma pessoa maior de idade, ela não pode... Não, você tá dizendo, um cara de 16 anos estuprar uma maior de idade. Não, então, mas olha só, o raciocínio é o seguinte, se a gente entende na legislação que uma pessoa, por exemplo, com menos de 14 anos, ela não pode, por exemplo, discernir sobre o ato sexual, como é que você quer que uma pessoa menor do que isso possa responder igual como se fosse adulto? É meio incoerente. Entendi. Se um cara de 16, vou repetir então, se um cara de 16 anos estuprar uma adulta, ele não pode ser preso pra você, não pode ir pra cadeia. Não, eu acho que ele deveria poder ir pra uma cadeia específica para pessoas menores de idade. Então, mas já tem isso, né? E não me... Cara, será que as pessoas não conseguem escutar o que o outro tá falando? Mas aí fica, tipo, o que fica passando na cabeça dela? Será que liga uma musiquinha do Rantaro na cabeça dela e ela simplesmente não escuta? O Guto falou várias vezes 16 anos, e aí ele vai lá e coloca uma pessoa menor de 14 anos. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Parece que tá funcionando. Os criminosos de 16 anos, além do aliciamento gigantesco que a gente tem do tráfico, os aviãozinhos Então, que a gente sabe, eles são aliciados do tráfico justamente por conta dessa legislação leniente com a criminalidade, leniente com os vagabundos, que aparentemente você tá defendendo, porque eles sabem que com essa legislação leniente é mais fácil você aliciar o menor de idade, porque ele vai poder cometer esse crime e isso não vai ser. Então eu vou repetir a pergunta. Pra você, um cara de 16 anos que estuprar uma mulher adulta, ele não tem que ir para a cadeia junto com outros adultos? Junto com outros adultos, não. Ele poderia até ir pra uma cadeia Qual o separada. problema? Qual seria o problema dele estar numa cadeia com adultos? Porque existem umas questões, assim, até fisiológicas do cérebro da pessoa não estar totalmente formada. Eu acho que fora que a questão... Mas até então, até os 25 anos, a gente não tá completamente formado, né? O cérebro. Aí Nicole, vamos lá. Lugar de se olhar direitinho ali, ela queimou a largada, hein? Chama o VAR. bandido é na cadeia, independente da idade. Eu fiz a gradação que, pra mim, cadeia de adultos a partir dos 16 anos. Em relação ao argumento das cotas raciais, o senhor falou em tribunal das cotas, ou tribunal da Tribunal raça. racial. Tribunal racial. Eu falei, porque Falou. existe em São Paulo. E agora, em relação ao bandido, termo bandido, nós Vagabundo. temos também tribunal. Sim. E aí tem o julgamento. Sim. E o ser humano é falho. Então, ao meu ver, o maior problema hoje se encontra no julgamento e não... Né? Quer dizer, o sistema prisional tem vários problemas, mas com certeza um deles é o tribunal. Acho que um dos maiores problemas do sistema prisional brasileiro é não ter pessoas acima de 16 anos pra cima lá dentro, né? Ou antes dos 18 anos. Acho que esse é o maior problema porque a criminalidade de menores de idade, que é o famoso menor infrator, ela é gigantesca. Por que a minha diferença entre tribunal racial, porque eu critico o tribunal racial e porque eu defendo um tribunal pra julgar os menores infratores? Porque o tribunal racial é muito difícil da gente descobrir. Esse nome? Alexandre Guaranis. Já foi filiado a algum partido? Sou PT e nasci na elite do teu país. Sou bisneto do primeiro presidente da República, minha família comandou o DOPS e eu sou herdeiro de Mendes Sá, Estado Sá e Correia de Sá. Me admiro muito eu defender a cota e vocês não. Não, mas as coisas que você defende pelo PT é só vagabundagem. Ainda bem que é mais uma coisa que você critica. Mas vamos lá. Nossa senhora, que lapada. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Sim, sim. Aí eu começaria falando sobre a indústria do crime. É. Então, assim, independente de nós termos uma condição de 16 anos, eu concordo com 16 anos na cadeia, mas eu sou contra a indústria do crime, que você tem... sou a favor da legalização das drogas, por exemplo. Ele falou que concorda 16 anos na cadeia, a galera já levantou a mão já. Porque vamos privatizar as drogas, né? Em vez de privatizar o meu minério, que dá autonomia e gera hegemonia para o meu país, entendeu? E desde 68 que você passou a fabricar bandidos. E é engraçado porque o alijamento do negro direcionou ele para o tráfico de drogas.
Por quê? que geram um dinheiro, porque foi para a favela, da favela foi introduzida a droga com as armas, que são administradas pelos traficantes. Então você defende a redução da maioridade penal para 16 anos. Defendo, sim, mas concomitantemente, há uma ação... Então, eu acho que não tem há uma debate aí, ação... então. Não, cara. Você não... Discussão entre eles, cara, que loucura. Vamos lá, Davi. Vamos lá, meu nobre deputado falou aqui que podia ser qualquer idade. Qualquer idade. 9 anos, vai pra cadeia. Então quer dizer, não tem critério, né? Falou aí, depois ele reviu. Falou, então vamos pro 16. Então vamos Eu jogar fui aqui. interrompido, Davi. A tua proposta é pra acabar com a criminalidade? É isso? Não, eu quero prender vagabundo só. Só prender vagabundo. Mas isso não vai Claro. acabar com a criminalidade ou vai? Essa proposta é pra quê? Qual é o Eu objetivo acho que da eu tenho proposta? várias outras propostas para segurança pública para a gente diminuir a criminalidade. Agora, o objetivo da redução da maioridade penal é claro, é uma finalidade penal, para prender gente que deveria estar na cadeia, gente que inclusive pode te assaltar a qualquer momento, assaltar um familiar seu, e aparentemente você defende que esse cara que se assaltar, se não tiver 18 anos de idade, ele não pode ir pra cadeia. Se esse cara estuprar um familiar seu, por exemplo, usando aquele famoso argumento, Existe se punição estuprar- ou não existe punição? Se o cara cometer um crime com 16 anos, ele vai ser Existe punido? punição. Então existe punição. Mas a punição completamente falha Qual que é ele a vai sair punição? da cadeia Ah, é falha porque ele vai sair da cadeia. em muito pouco tempo. Ele vai pra cadeia então com 16 anos? Vai, mas por muito Qual pouco cadeia tempo. que ele vai com Pra 16 cadeia anos? de menores de idade, Que cadeia cara. é essa? Você sabe Todo muito mundo bem. sabe qual é a cadeia. Em São Paulo a gente chama de Veio FEBEM. sem se Em preparar São Paulo a gente chama de FEBEM. estudar. FEBEM, ele vai pra FEBEM. então vamos O cara de 16 anos ou 17 anos, ele vai acabar indo pra FEBEM. E Na tá FEBEM... resolvendo o problema? Ele entra na FEBEM e sai melhor do que ele tava? Não, porque Não, ele, então porque não ele resolve já... o problema. Então reduzir a maioridade penal não resolve o problema. Não tô dizendo isso, cara. Davizão, Davi. Sem banana, meu deputado. Davi, Vamos lá. vamos estabelecer. Com calma. Vamos estabelecer aqui. Quando eu estiver falando, você não me interrompe. Quando você estiver falando, eu não te interrompo. Pode ser? Vamos que vamos. Então vamos lá. Estamos O que eu rebatendo, acho? estamos debatendo ali a câmera. O que eu acho? A reincidência de menores de idade quando vão pra FEBEM, ela é muito alta. É muito alta por um simples motivo. E pessoas adultas Acabei quando de voltam pra falar, cadeia, eu também acabei a de residência é falar. grande, então Eu acabei de tenta falar. outro, tenta outro. Mas aí que tá, mesmo que a reincidência seja grande pra pessoas adultas, pelo menos esse vagabundo vai ficar mais tempo longe da sua família. É isso E que eu aí na defendo. cadeia ele vai Pra aprender mim, o que na vagabundo... cadeia? Ele vai aprender Aí a a gente ser tem... melhor na cadeia? Aí eu acho que é uma grande... Então o problema não foi resolvido. Aí pra A mim... pauta é, vai resolver o problema? Não resolveu. Pra mim, aí a gente vai discutir em uma outra discussão, que é como é que a gente vai mudar o sistema carcerário brasileiro. Isso aí é uma outra história. Eu acho que Então tu vai até botar lá... todo mundo na cadeia e não Eu vai vou, resolver o problema. eu vou, O sistema eu vou, carcerário eu vou, brasileiro é muito ruim. eu vou. Então pra PEC Eu vou. do Eu 6 vou. por 1, você não pode fazer a PEC porque tem todo o sistema pra mudar. Deixa eu falar. Agora você Deixa eu reduzir a terminar. maioridade penal resolver os problemas Exatamente. do Brasil. O deputado é bravo, fala pra ele. Ele sabe muito resolver o problema. Muitos analistas pra presidente. Reduzir a Sabe uma maioridade coisa muito penal. Tá claramente aqui tentando jogar pro público, né? Mas, cara, ele tava indo até bem aqui e tudo, antes do showzinho. Só que a afirmação ele é clara, né? Lugar de bandido na cadeia, independente da idade. Então, o Guto ele tá falando de redução da maioridade penal, mas sim, ele também tá falando que existe um problema das pessoas saírem da cadeia muito cedo. E se lugar de bandido é na cadeia, independente da idade, e as pessoas saem da cadeia, ou seja, isso vai a favor da afirmação do Guto, que tem que manter essas pessoas na cadeia, pelo menos por mais tempo. E se uma pessoa de 16 anos comete crime e ela não pode ficar depois dos 18, ela claramente vai sair muito rápido da cadeia. Tanto é que o crime organizado, ele coloca ali pessoas de 16, 17 anos para cometer alguns crimes que são crimes pesados, justamente porque sabe que essas pessoas em menos de um ano, né, o de 17 anos, por exemplo, em menos de um ano vai sair da cadeia. Porque ele não pode simplesmente sair da FEBEM e passar para a cadeia principal. Então, faz sentido dentro do argumento que o Guto está defendendo. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Não é para sair de lá. Foi para lá, precisa ficar lá, precisa pagar uma pena grande e precisa ser punido adequadamente. Tudo vai Davi. se resolver no Brasil. Posso falar? Vai que vai, Sem ser interrompido? O tempo é seu. Sem ser interrompido? Pra mim a diferença é muito clara. Eu acho que a gente tem que mudar sim o sistema carcerário brasileiro pra, a partir do momento que esse cara entra na cadeia, ele poder sair melhor. Só que, enquanto a gente não mudar, pra mim tem que prender vagabundo. Pelo menos ele vai estar longe da sociedade, pra mim ele não vai estar estuprando, não vai estar roubando, não vai estar matando. O que vai acontecer com ele na cadeia, pra mim a gente Bolsonaro tem... agora, é só não matar, é só não roubar. Muito bom, vai que vai. Você poderia falar Que tem a ver o Bolsonaro na história, cara? É tão óbvio. É só não roubar, é só não matar que você não vai preso. É tão óbvio. assim também com pessoas que matam, roubam e estupram. Mas aparentemente Mas você isso tem uma não resolve leniência o com problema, a gente tem vagabundo. que resolver o Aí é uma questão moral nossa. Aí é uma questão moral nossa. Próximo. O cara simplesmente resolveu sair, ele desistiu. Nome? Meu nome é Elcio da Esquerda, Elcio da esquerda. E você é afiliado ao partido? filiado ao PT, Partido de Guerra. Mensalão do Petrolão também. Elcio, vamos lá. Pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Olha, se lugar de bandido for pra cadeia, a gente já teria o Bolsonaro, né, galera? Já teria o Bolsonaro, já teria os coronéis. Então, que na verdade é seu amigo o Bolsonaro, né?
Mano, o cara não entrou lá pra dar essa lacradinha, né? E outra, ele não conhece o Guto, né? O Guto não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. Você sabe muito bem, ele é seu amigo, você protege ele, então você deve concordar com a cadeia do Bolsonaro. Pra mim, o Bolsonaro tem que estar na cadeia. Com certeza, esconde joias, Pode estar junto com falsifica cartão de vacina. A gente não tem presídio para capacitar todo mundo, né? Então aí já essa tese tua já acaba. Como assim? Qual tese? Porque os presídios estão superlotados. Como é que você quer diminuir? Primeiramente, tem que fazer uma reforma nos presídios, tem que mudar a Então legislação. você defende que a gente crie, então, mais presídios. Não, eu defendo que crie mais escolas. Aê. Mais escola para nossa população. Aí, mais livros, mais escolas, mais educação. E isso vocês não têm feito. Vocês não têm trabalhado em prol disso. Eu não tenho? Nenhum deputado bolsonarista extremista trabalha Acabei de falar para que eu quero o educação. Bolsonaro na cadeia e eu continuo sendo deputado bolsonarista. Mas vamos continuar. Cara, é impressionante a mente dual do petista, né? Ele não consegue olhar pra alguém que pensa diferente dele e conceber que essa pessoa não tem nada a ver com o Bolsonaro, que não é extremista. É impressionante. Eu sou o deputado estadual que mais invisto na educação. Já enviei 8 milhões de reais para a educação. A maioria das minhas leis aprovadas são na área da educação. Jovem capitalista que é de educação financeira nas escolas é minha lei, robótica e programação é minha lei. 8 milhões de reais investidos em Mas não educação, adianta muito mais que os só- deputados do Não partido. adianta Agora, só voltando criar pra lei, você questão... tem que agir. Olha o desespero da galera levantando a mão porque ele tá falando dos projetos dele. Beleza. Valeu, galera! É difícil, né? Quando o cara tem projeto, tem trabalho, tem um monte de coisa feita que ele pode mostrar, fica difícil argumentar, né? Mas tem uma galera aqui que não foi ainda, né? Uma galerinha aqui na. Tem umas 3 pessoas aqui do lado esquerdo aqui, mais uma galerinha ali do lado direito ali, né? Tem uma senhora do lado de um cara ali também que não foi. 4h30. Luciana, Ah, essa aí pra mim, queimou lugar de largada bandido é também. na cadeia, independente da idade. Solta o VAR! Você defende que a pessoa menor de idade, pela legislação, que é considerada menor de idade, menor de 18 anos, vá para a cadeia comum quando cometa um crime. Eu fiz a gradação que a partir dos 16, 17 anos, cadeia comum, abaixo disso, pode continuar indo pra frente. Depois que é você cadeia. trouxe para 16 e tal, que é, na verdade, a afirmação anterior a qualquer idade, mas ainda assim. Mantenho essa formação. Se mantém a posição. Então, a pessoa de 12, 13 anos também deve se juntar à população carcerária brasileira, que as estatísticas, a ciência mostra que o indivíduo, quando é preso, ele vai para a cadeia e ele sai de lá pior do que ele entrou, É uma porque fé. os presídios brasileiros são escola de formar bandidos, as pessoas às vezes entram por uma causa pequena ou menor, ou até que seja julgado, né? Ainda tem isso. E Projeto de lei que eu tenho em São Paulo, que é o anti-escola do crime, pra colocar pessoas que são de facção em celas diferentes de pessoas de facção. Mas vamos lá, que aparentemente Cara, é um argumento muito, muito bobo, muito raso, né? Porque assim, então, porque as pessoas vão pra cadeia e elas acabam saindo de lá faccionadas, então a gente não deve mandar as pessoas pra cadeia, a gente deve deixar elas na sociedade. Não, peraí. Se a pessoa rouba, mata, pelo simples fato de que ela não é faccionada, ela vai entrar e sair faccionada, ou vai entrar e vai sair pior, sei lá, com mais raiva, eu não devo tirar essa pessoa da sociedade? Então o que que eu devo fazer com ela? Eu devo, então libera roubo, libera morte? Oxi. tem seu apoio já. Nada que você faça sem meu apoio, desculpa. Mas você Nada. falou, cara, você Não, falou, cara. nada que você faça. Falou- Não sou a favor de que pessoas com menores de 16 anos não pode ir pra menores de cadeia. 16 anos dá para cadeia comum. Porque ele vai sair pior. Eu sou a favor de que as pessoas sejam punidas pelos atos dentro do que estabelece a legislação, apesar de a lei não ser igual para todos, que ela não é. Você Mas defende eu que o sou voto tem que ser a partir dos 18? Não, a gente está falando de voto. A gente está falando de voto, não. A gente está falando de cadeia. Você tá? defende que a gente não pode casar antes dos 18? Não, esse negócio de casar também é outra. Por que não pode ser preso, então? Por que não pode ser preso antes dos 18? Não, querido. Você está querendo trazer uma outra questão. Pra você, um cara de 17 anos que rouba alguém. 17 anos. Um cara de 17 anos que Vai. rouba alguém. Não tinha discernimento que tava fazendo? Não, ele vai para cadeia, mas a nossa legislação, Vai e pra a que FEBEM. eu defendo que seja mantida, é que ele vá para reparação. E não para um presídio, os presídios tradicionais que nós temos aqui, os convencionais, Você acha que nós sabemos como o sistema carcerário está, entendeu? Superlotado. reforma. Então ele devia perguntar, então qual que é a solução? Se uma pessoa rouba, não sei o que lá, tal, então qual que é a solução? É deixar ela 6 meses ali na FEBEM e soltar? Pessoas doentes, e não é para ir. Não, E o não sou sistema a de favor. reparação, que em São Paulo é a Eu sou FEBEM, a tem favor. funcionado pra você? Não, São Paulo eu não sei. No Rio, o sistema de reparação tem funcionado? Não, também não tem funcionado na cadeia, também não está funcionando não, querido. Assim, pro que você está querendo dizer. Então não pode ir pra lá. Primeiro, o indivíduo, ele é inocente até que se prove o contrário, Claro, certo? aham. Todos eles.
Se o camarada cometeu uma Camarada infração... é só o seu pessoal. Aí Se meu um, pessoal. se um, eu tenho o direito de falar, você aceita se quiser. Se o camarada pra você Se e o- o vagabundo pra mim cometer uma Você infração. tá falando vagabundo o tempo Se todo cometeu e ninguém infração. tá entrando, eu chamo de camarada. E qual o problema? Algum? Não, né? Não. Então, se a pessoa É assim comete... que eles se chamam. Se a pessoa comete algum tipo de infração, ela tem que ser punida assim, mas não ir pra cadeia comum com 16 Por que anos. você acha que um cara de Porque a 16 legislação- anos. Que um cara de. Eu acho que ele não tá com a mente Discernimento. formada o suficiente ainda. Tá. Você vê que pessoas Não tá, até os 25 não tá. com 25 anos ainda não sabem o que estão fazendo. Mas aí, quantos anos Ó, olha aí, ela acabou de concordar comigo. você tem? Quantos anos você tem? 55. Ela saiu? Então, pra você, É quando eu ouvi aplausos. pra você, se um criminoso de 16 anos estuprar uma mulher e não tinha consciência do que tava fazendo. É possível que não. É possível. É possível É só uma vítima da sociedade. É um camarada dela, é um camarada. que ele não tivesse. Não é a consciência. Eu Se acho que tiver aqui... 17 anos. Olha só, eu acho que aqui... 17 anos eu e acho, 6 meses. Guto, eu acho que a gente não está batendo a consciência, nós estamos batendo uma legislação que eu defendo, que é a que a gente tem atualmente. E eu Felizmente, defendo que a felizmente, pessoa 87% até 16 anos dos brasileiros não discordam de vá você. para o presídio convencional no Brasil. Eleitor do Bolsonaro ou eleitor do Lula, 87% dos brasileiros, segundo o IBGE, defendem a redução da maioridade penal porque eles conseguem entender que um pilulão de 17 anos já pode Meu ser Deus, preso. mas as pessoas não têm muita consciência, não. Votaram em Bolsonaro, querido. Votaram em Bolsonaro no poder. Votaram no Lula. Essas pessoas... Ah, eu vou ter que concordar com ela. As pessoas não têm muita consciência mesmo, não. Votaram no Bolsonaro, votaram no Lula, tá complicado. Então, ainda bem, né? Conseguimos. 87% da população Pois é. consegue discernir isso. Se você tá vendo esse vídeo no corte, eu vou reagir a cada ponto, a cada afirmação aqui do debate, para ajudar vocês também a ver isso de forma separada, enfim, e ver aquilo que mais interessa a vocês. Comenta aqui se você não concordou, se você quer colocar algum argumento, a gente pode inclusive debater ali no chat. Galera, sempre com muita educação, tal, sem partir para ofensa, tá? Então, podemos debater aí, e também convido aí qualquer pessoa, se quiser debater qualquer dia, online, gravado aí comigo, sobre algumas pautas, é interessante, eu sou super a favor do diálogo, beleza? Gostou? Curte, comenta, compartilha para chegar aí mais gente. Não gostou? Paciência. Um abraço.